Ó, tem uma questão aqui que tem gente querendo saber. No vídeo que Roberto Jefferson faz, falando que ele só sairia dali morto, que ele ia reagir, que ele não ia se entregar, e aí ele volta a falar mal de Alexandre de Moraes e tudo mais, ele diz que ele mirou com um red dot, eu acho que é isso, no agente da Polícia Federal. E eu queria muito entender o que, que é isso, né? O que, que significa? Eu não sei se o Pimenta ou o Marcos Camargo pode me falar sobre isso, né? Quando ele diz assim, eu vou atirar e eu tô com red dot. O que, que é isso? É um dispositivo que, em cima da tampa da caixa da culatra do fuzil, é um dispositivo de mira que facilita a precisão do atirador, facilita o rápido enquadramento. Né? É interessante que ele diz isso, que isso aí comprova que foi uma tentativa de homicídio. Né? Ele deixa claro que foi uma tentativa de homicídio. Você percebe, Fabiola, que os tiros do para-brisa da viatura da Polícia Rodoviária Federal, perdão, da Polícia Federal, estavam grupados. Isso é um tiro com muita destreza, sabe? Toda vez que você atira, o cano da arma sobe um pouquinho. Então, quando você mantém o tiro muito concentrado, é um sinal de destreza do atirador. Eu acho que a perícia vai constatar isso lá no local. Isso é uma prova de que o Roberto Jefferson, sim, tentou matar os policiais federais. E tem uma outra questão também, Fabiola, que a Polícia Federal vai conseguir chegar. O Roberto Jefferson disse para o agente federal que era uma granada de efeito moral, né? Eu já disse anteriormente que é proibida a venda desse equipamento aí para civis, desse armamento para civis, só para forças de segurança. No entanto, quando essa granada explode, ela deixa estilhaços, e cada estilhaço tem um número de série. Então, a Polícia Federal, a perícia da Polícia Federal, pode chegar ao lote, sim, de quem adquiriu essa granada e como ela chegou na mão do Roberto Jefferson, né? No arsenal do Roberto Jefferson. Isso é importante que a perícia consiga chegar nessa Bom, informação também. interessante, a gente está com um perito aqui, vamos até entender qual é o trabalho neste momento, inclusive de investigação e de perícia, de todo o arsenal que ficou ali, né? Porque a gente tem, como a gente viu as imagens, são muito fortes. E ele com tantas armas, com tanto. O que, que deve ser foco de investigação e o que, que pode acontecer com o Roberto Jefferson, hein, Marcos Camargo, por favor? Olha, Fabiola, o trabalho da perícia, não só nesse caso, mas de uma maneira geral, a função pericial, é definir materialidade, dinâmica de um crime e a autoria, ou seja, os responsáveis pelo crime. E para isso, os peritos vão analisar cientificamente todos os vestígios que estejam relacionados com esse crime. Nesse caso em concreto, sem prejuízo, obviamente, de outras ações que possam vir a ocorrer, o que nós temos assim de elementos que podem ser considerados vestígios importantes são aqueles elementos que estão no local de crime. Então, por exemplo, como bem lembrou aqui o Rodrigo, os fragmentos, os estilhaços da granada que foi utilizada, onde ela foi lançada, onde ela foi detonada. Os fragmentos, então, precisam ser recolhidos para se fazer esse tipo de análise. Eventualmente, materiais de comunicação, equipamentos de telemática, né? Enfim, celulares, computadores, enfim, que possam ter trocas de mensagens para também se avaliar como que se deu toda essa situação, se foi um caso digamos assim, premeditado ou não. A viatura é um elemento importante de análise pericial, inclusive com scanners de 3D, tanto para o local quanto para a viatura, porque isso pode dar uma dinâmica de como foram efetuados os disparos, ou seja, de região em que ele foi efetuado. A análise do ambiente interno da viatura também é importante, porque ela vai demonstrar onde houve o impacto dos projéteis, né? Isso vai mostrar que se houvesse alguém ali dentro da viatura, certamente haveria uma fatalidade. Então, isso já demonstra uma intenção, à luz do processo penal, de que houve uma intenção de se promover um crime grave, até de assassinar os próprios policiais que estavam ali cumprindo o seu dever. Então, são todas essas ações que a polícia, por meio da perícia criminal federal, vai fazer, inclusive na análise das armas que foram envolvidas no local, se foram essas as armas que efetuaram disparos, se não, enfim, que tipo de armas eram essas, enfim, todas essas análises periciais já estão em andamento, né, e vão ser concluídas para que você tenha, então, a definição de como se deu essa dinâmica desse crime, e o processo vai poder fazer o julgamento dessa questão. É um novo inquérito que tem que ser aberto, né?
em relação a isso? Sim, muito provavelmente abre-se um inquérito, né, para se apurar a própria tentativa de homicídio, e por meio desses exames periciais, então vai se entender como houve essa dinâmica, isso vai então basear a decisão judicial dentro das tipificações penais que forem somadas, né, à atuação aí do acusado, né? Enfim, então tudo isso vai ser importante para que a perícia possa trazer esses esclarecimentos, até para se verificar as intenções, a dinâmica, a intensidade do crime que se tentou fazer e daquele crime que efetivamente ocorreu ali com a tentativa, né, de homicídio dos policiais.